vocês e que muito contribui aqui para os trabalhos dessa comissão disciplinar. Também dou meu boa tarde aos presentes, aos denunciados aqui que fazem presença nessa sessão. E agora nós vamos começar o processo número 001 de 2025 com a leitura do relatório pelo doutor André Monção. Por gentileza, com a palavra, doutor André. Boa tarde a todos os presentes. Pois bem, segundo a denúncia apresentada pela Procuradoria, representada pelo Dr. Vinícius Morrone, em partida realizada pelo Campeonato Brasileiro de Goalball da Série A, no dia 19 de novembro de 2024, partida entre a equipe APACE da Paraíba, Associação Paraibana de Cegos, e Atuon, de São Paulo, Instituto Atuon de Desenvolvimento Esportivo, foram identificadas diversas infrações ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva, cometidas pela equipe APACE e 4 de seus membros, sendo eles Pedro Henrique Nóbrega Vélez, Renan Bezerra da Silva, Charley Antony do Nascimento Silva e Thiago Henrique Firmino da Costa, esse último técnico. Narra a denúncia que, entre os episódios relatados, em relação ao atleta Pedro Henrique Nóbrega Vélez, este marcou um gol contra, supostamente intencional, e praticou outras infrações aparentemente intencionais que prejudicaram a sua equipe. Em seguida, proferiu insultos contra a arbitragem, configurando conduta antidesportiva e desrespeito. Esse atleta foi denunciado pelos artigos 243, 243A e 243F do CPJD. Em relação ao atleta Renan Bezerra da Silva, a denúncia narra que este efetuou passes imprudentes que quase resultaram em gols contra, além de cometer infrações que aparentemente foram cometidas de forma deliberada. Esse segundo atleta ele foi denunciado pelos artigos 243 e 243A do Código. Em relação ao atleta Charley Antony do Nascimento Silva, a denúncia narra que este executou arremessos sem a aparente intenção de marcar gols no adversário, configurando negligência. E, além disso, ele marcou um gol contra de forma supostamente intencional. Em relação a esse atleta, a Procuradoria o denunciou pelos artigos 243 e 243A do Código. Em relação ao atleta Thiago Henrique Firmino ao técnico Thiago Henrique Firmino da Costa, a denúncia relata que, durante o tempo técnico solicitado, o técnico falhou em evitar ou controlar as condutas prejudiciais que seus atletas vinham praticando durante a partida. O técnico Thiago Henrique foi denunciado pelos artigos 243 e 243A do Código. Vou ler aqui, resumidamente, o que dizem os artigos que foram elencados na denúncia. O artigo 243 caput, ele dispõe o seguinte: atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. A pena é de R$ 100 a R$ 100.000 e suspensão de 180 a 360 dias. O artigo 243A, ele dispõe o seguinte: atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida, prova ou equivalente. A pena para esse artigo ele vai de multa de R$ 100 a R$ 100.000 e suspensão de 6 a 12 partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, ou pelo prazo de 180 dias a 360 dias, se a infração for praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código. No caso de reincidência, a pena será de eliminação. Em relação ao 243F, o artigo dispõe o seguinte: ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. A pena é multa de R$ 100 a R$ 100.000 e suspensão de 1 a 6 partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 15 a 90 dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código. O parágrafo 1º do artigo, ele dispõe que, se a ação for praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica contra árbitros, assistentes ou demais membros da equipe de arbitragem, a pena será de suspensão por 4 partidas. A equipe APACE, enquanto pessoa jurídica, foi denunciada por supostamente ela ter se beneficiado dessas condutas intencionais e contra as regras
que foram praticadas por seus atletas técnicos. E, segundo a denúncia, isso feriu a ética desportiva. Então, ela foi denunciada pelo artigo 258, que dispõe o seguinte: assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras desse código. A pena é de suspensão de 1 a 6 partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 15 a 180 dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código. Entre as condutas, né, que são elencadas nos incisos do artigo 258, que é um rol meramente exemplificativo, ele fala o seguinte: o inciso 1, ele dispõe que uma dessas condutas é desistir de disputar a partida depois de iniciada por abandono, simulação de contusão ou tentar impedir por qualquer outro meio o seu prosseguimento. E o inciso 2, ele dispõe que também seria uma conduta antiesportiva desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões. Enfim, a denúncia ela pede a condenação, né, dos atletas pelos artigos acima transcritos, em cima elencados, e também da equipe APASSE, porque ela teria, em tese, se beneficiado dessas condutas antidesportivas. É esse o relatório. Perfeitamente. Muito obrigado, doutor André. Eu acho que acabei já foi logo lhe solicitando o relatório, mas só por uma questão de formalidade, eu vou pedir, por gentileza, Ana, que faça a leitura do edital, tá? Ainda que todos estejam presentes, só uma questão de proforma, eu acabei passando diretamente para o doutor André. Se, por gentileza, pode ler? Desculpa, Ana. Sem problemas, doutor. Edital de citação da SUBDV, número 1/2025. Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais. Por ordem do auditor-presidente dessa comissão disciplinar, do STJD, da Confederação, nós, nos termos do artigo 21, inciso 1, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, faz saber o processo abaixo relacionado integram a pauta da sessão de julgamento a ser realizada hoje, na sexta-feira, dia 7 de março de 2025, a partir das 15 horas, horário de Brasília. Será realizada na plataforma Teams. O processo 1 consiste em 5 tópicos a serem julgados: a entidade de prática esportiva APASSE, por infração do artigo 258 do Código; Pedro Henrique Nóbrega Vélez, por infração dos artigos 243, 243-A e 243-F do CBJD; Renan Bezerra da Silva, por infração dos artigos 243 e 243-A do CBJD; Shelley Anthony do Nascimento Silva, por infração dos artigos 243 e 243-A do CBJD; e Thiago Henrique Firmino da Costa, por infração aos artigos 243 e 243-A do CBJD. Perfeito, Ana Deise, muito obrigado. Agora sim, depois de lido o relatório pelo auditor, doutor André Augusto, eu pergunto se as partes estão representadas por advogado ou tem alguma prova a ser produzida. Começo pela Procuradoria. Presidente, a Procuradoria gostaria de exibir os vídeos antes. Perfeito, doutor. Perfeito. Exibição de vídeos. Alguma parte está sendo representada por advogado? Pedro Henrique, Renan, Charles ou Thiago Henrique Firmino? Felizmente eu não posso comparecer. Tá. Doutor, Pois não? eu como confederação, eu posso falar no processo? Sim, eu vou franquear a palavra para o senhor, mas depois da produção de provas das partes, tá? Tá bom. Tá? Obrigado pela participação também. Doutor Vinícius, então...
Eu gostaria que a confederação fosse ouvida como terceiro interveniente, como prevê o código, tudo bem? Ela fez o ingresso como terceiro interessado, tem que ser feito nos autos. Eu não cheguei a ver. Doutor André, o senhor pode verificar para mim? Pode verificar para a gente? Deixa eu conferir aqui Não houve juntada de documento de apresentação, mas eu acho que isso pode ser feito verbalmente e a gente pode conceder um prazo para a Federação anexar esse documento. Vamos só fazer a conferência. Pode, porque existe um prazo para terceiro interessado, né? Mas, de qualquer forma, não vai prejudicar a oitiva dele na condição de informante que... Doutor, então, já que não tem provas a produzir as partes, eu vou passar a produção de prova para a Procuradoria. Doutor Vinícius, com a palavra. Vinícius Morrone. Presidente, a Procuradoria gostaria de solicitar à Secretaria para que exiba os vídeos dos lances, por gentileza. Deise, consegue colocar para a gente? É aquele arquivo... Só um minutinho. Aquele arquivo... Só um minutinho que eu já vou colocar aqui. Todos bem? Sim. Sim, perfeito. Doutor Vinícius, fica à vontade para conduzir a prova, tá? Não, presidente, nesse momento eu só quero exibição até para não adiantar a manifestação da Procuradoria e colocar a Procuradoria em uma condição de desequilíbrio com as defesas. Então, nesse momento é só a exibição das provas mesmo. Só um minutinho. Desculpa, não consegui te ouvir. É só a exibição do vídeo mesmo, Ana. Ele não vai se pronunciar agora, é só a exibição do vídeo mesmo.
Concluído então, doutor? Concluído, presidente. Concluído? Muito bem. Eu vou pedir... Doutor André, só desliga seu microfone, por gentileza. Tá, acho que eu... Só tá dando isso. Eu já vou lhe passar a palavra. Eu pergunto aos auditores se tem alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta. Doutor Vinícius Fragoso, se tem alguma dúvida? Doutor André? No silêncio, então, eu vou passar adiante. Antes de começar na sustentação da Procuradoria sobre a denúncia, eu vou pedir... Presidente. Pois não. Só uma questão. Se a confederação for ouvida como informante, ela se manifesta antes da manifestação das partes, correto? Exatamente. Eu já ia chamá-lo para se manifestar antes da sua sustentação.
Senhor Helder se encontra presente? Senhor Helder? Algum outro representante da confederação que se encontra presente? Ô, doutor, só um minuto que deu problema aqui. Quem está falando é o Romário Marques, vice-presidente da confederação. Deu problema no celular dele. Só um minuto. Ok. Oi. Pronto, Oi? estamos Tá me ouvindo? Ah, perfeito. Não, doutor, primeiro, boa tarde a todos. É o Helder que fala? É o Helder. Pronto. Queria cumprimentar a todos. E eu acho que a gente está hoje. Só queria falar em relação à questão do processo de hoje. A gente tem só falar em relação de quem está sendo citado, das partes, né, que é a questão da PASSE, que é uma entidade aqui nossa extremamente fundadora da confederação, uma entidade que nunca teve um processo de nada, então uma entidade extremamente idônea, uma entidade séria e que trabalha aí as nossas 3 modalidades aí, o futebol, o goalball e o judô. Dizer os meninos, os próprios vídeos que vocês acabaram de ver, são vídeos um pouco, são muito subjetivos, então não dá para a gente tirar a intencionalidade de A ou B. Eu acho que tem algumas coisas no processo que sim, mas são 3 meninos jovens que são da seleção de base, que têm um futuro muito pela frente, também não tem recorrência nenhuma de agressão, de nada, então, assim, participa das nossas seleções de base ou adulta frequentemente. Temos também o próprio técnico, que já foi atleta da seleção brasileira de goalball, hoje é um técnico extremamente comportado naquilo que se remete dentro da quadra. Então, só para concluir, doutor, eu gostaria assim, que isso fosse analisado com muito carinho, porque se trata de jovens e se trata de uma instituição que é milenar, aí praticamente, fundadora da confederação e que nunca teve uma ranhura na sua trajetória. Só isso, muito obrigado. Muito bem, seu Helder, muito obrigado. Deise, por gentileza, faça constar a presença do senhor Helder como representante aí no extrato desse julgamento. Sendo assim, vamos começar as sustentações, começando pelo parquete esportivo. Doutor Vinícius, por gentileza, pelo prazo regimental de 15 minutinhos para a sustentação oral. Pode agendar? Pode marcar, Deise, por favor? Quando faltar 1 minutinho, aí avisa o doutor Vinícius, por favor. Desculpa, quanto tempo? 15 minutos. Posso começar, presidente? Deise, tudo certo? Por favor, doutor. Bom, primeiramente eu gostaria de, agora oficialmente, saudar a todos. Boa tarde aos nobres auditores, secretária, Helder, Romário, representantes da Confederação e os demais presentes. Esse é um caso bastante sensível. Como disse o Helder, são pessoas relevantes no meio da Confederação, dos esportes para deficientes visuais, para cegos, mas isso não faz com que as infrações deixem de existir. É preciso que nós reconheçamos a existência das infrações sem inviabilizar a existência da entidade e sem inviabilizar a continuidade da carreira dos atletas. Aqui nós estamos falando de uma modalidade que, além, obviamente, e aqui ninguém
rejeita isso, além do nível competitivo, esportivo, do paradesporto, que traz frequentemente medalhas para o Brasil, ela tem um viés social, ela tem um caráter social, seja por uma questão de inclusão, seja por uma questão de propiciar a esses atletas que muitas vezes, infelizmente, a sociedade não abre espaço em outros ambientes de trabalho, ainda é uma sociedade excludente, então eles veem no esporte uma forma de sustentar suas famílias, de se desenvolver, de evoluir. Então a gente não rejeita o caráter social da modalidade de forma alguma, não rejeita a relevância da instituição ou dos atletas e do treinador. No entanto, é importante que nós entendamos a gravidade das infrações. Nós estamos em um momento em que muito se fala no futebol, no basquete, em modalidades de grande envolvimento financeiro, da manipulação de resultados. A manipulação de resultados, ela fere de morte todo o espírito do esporte. Então, o esporte que parte de uma premissa de imprevisibilidade dos resultados, a partir do momento que nós vemos atitudes como essas, ele perde a sua natureza. Então, o vídeo deixou bem claro, os gols contras no goalball são bastante raros. Para quem acompanha a modalidade sabe que é muito, muito incomum vermos gol contra no goalball. Acontece, mas é extremamente raro. E nesse vídeo nós podemos ver 2 seguidos, além de outras jogadas que evidenciaram que a intenção ali era ampliar o placar do adversário. Então a Procuradoria, ela entende que foi muito clara a atuação tanto do técnico quanto dos atletas em desfavor da própria equipe, e como a entidade se beneficiou dessa atuação, a Procuradoria também entende que a entidade deva ser punida tanto pelas atitudes dos atletas e do técnico, quanto pelo benefício. Então nós temos aí as previsões trazidas no CBJD. Mas aqui eu não é raro dizer isso, mas eu não estou em um viés punitivista aqui. Dessa vez eu não entendo que uma punição exemplar ou com penas excessivas seja o caso. Eu acho que é importante que nós façamos o julgamento, tenhamos a compreensão do que aconteceu e sejamos pedagógicos para que isso não volte a acontecer, não só no goalball, mas como em nenhuma outra modalidade da CBDV. Então, é preciso que nós tenhamos uma ponderação na aplicação das penas, sem que elas sejam muito brandas, de forma a favorecer esse tipo de atitude, mas sem que elas sejam também muito pesadas, de forma a inviabilizar a continuidade da associação ou a continuidade da carreira dos atletas. Então, presidente, demais auditores, a Procuradoria pugna pelo reconhecimento das infrações indicadas, e aí, nesse momento, destaca que, como foi uma ação contínua com finalidade única de alterar o resultado da partida, a Procuradoria entende ser possível a não acumulação, mas a absorção das penas pelo artigo mais grave, com base no artigo 183 do CBJD. Então, a Procuradoria pede que seja reconhecido a atuação em desfavor da equipe e sejam condenados tanto o técnico quanto os atletas e a associação, mas que seja considerado o caráter social da modalidade no momento da fixação da pena. Além disso, que seja considerada também a gravidade da infração, de forma a não propiciar, não incentivar que novas infrações semelhantes aconteçam, para proteger a modalidade, o ecossistema da CBDV e todos os demais atletas envolvidos na competição. E aqui eu destaco, essas infrações elas não prejudicaram apenas a própria equipe, mas influenciaram toda uma competição
e colocaram não só aquela partida em dúvida, como toda a competição. Então, a Procuradoria pede que os auditores considerem isso, protejam a modalidade, protejam a competição e não absolvam as partes envolvidas. Ainda destacamos que a competição tenha um caráter social e que tenha todo um viés diferente das modalidades tradicionais, com grande movimentação financeira, mas ela é uma modalidade relevante dentro desse ecossistema e precisa ser protegida. É como se manifesta a Procuradoria, presidente. Doutor Vinícius, muito obrigado. Doutor Vinícius Morrone, procurador deste órgão judicante desportivo. As outras partes não possuem representantes para se manifestar nos autos. Eu vou passar ao voto a palavra do eminente relator, doutor André Monção, para a leitura do seu voto. Por gentileza, doutor, com a palavra. Pois é. Como o doutor Vinícius bem falou na sua sustentação, estava vendo os vídeos aqui novamente, realmente há condutas que nós podemos elencar como minimamente estranhas, né? Essa questão do gol contra mesmo é uma coisa muito rara de acontecer nessa modalidade. Então, ali me pareceu que houve um pouco uma aparente negligência e, por assim dizer, a falta de interesse, né, de marcar o gol mesmo, ou de vencer a partida. Eu só não ficou muito claro de que forma a entidade teria sido beneficiada, porque com essa derrota talvez tenha havido uma mudança ali no quadro de classificação. Só não ficou muito claro para mim como a entidade poderia ter sido beneficiada. Mas realmente não foi um atleta isoladamente que cometeu essas práticas, né? Então foram 3 atletas ali e o técnico, pelo que foi aparentado também pelo vídeo ali, não tomou nenhuma atitude mais incisiva, mais enérgica, né? Teve um tempo técnico ali e ele não fez uma substituição desses jogadores que estavam cometendo essas infrações ali de forma reiterada. Então realmente eu fiquei bastante convencido de que houve realmente uma tentativa, pelo menos uma tentativa ali, que foi concretizada, na verdade, de manipular aquele resultado. Só não entendi muito bem qual teria sido o benefício para a equipe, mas a princípio uma mudança ali na classificação, talvez para cruzar com outro adversário, né, nas fases seguintes. Eu vi que a equipe foi classificada mesmo assim, ela se classificou ali para as outras fases, mas houve uma mudança ali de classificação que poderia, em tese, ter beneficiado. Então, eu tendo em vista o que foi apresentado pela denúncia, os elementos ali, e principalmente pelo vídeo, as imagens ali, para mim, elas ficaram muito claras ali que houve essa manipulação ali, houve uma negligência ali reiterada, né, várias condutas ali que não são comuns a esse tipo de modalidade. Então, eu entendi pela condenação dos atletas, né, o Pedro Henrique Nóbrega Vélez, o Renan Bezerra da Silva, o Charlie Anthony e o técnico Thiago Henrique. Eu voto pela condenação, né, nas penas que foram pelos quais foram denunciados, a denúncia apresentada. E em relação à dosimetria da pena, não há registro de reincidência. Então a Secretaria não apresentou nenhum registro de que eles são atletas reincidentes na modalidade. E também considerando todo o contexto, né, da modalidade, a representatividade, enfim, as próprias condições financeiras também, e entendendo que esse tipo de conduta ela tem que ser punido, mas de uma forma mais rigorosa, né, porque já que ele confronta ali vários dos princípios do direito esportivo, e principalmente ali da integridade esportiva, né, como o doutor Vinícius bem apontou, enfim, o próprio fair play também, a confiabilidade, né, das competições, isso tudo é colocado em xeque quando há esse tipo de conduta, esse tipo de manipulação de resultado. Então, atentando a todos esses fatos também, considerando que são entidades não profissionais e que
os objetivos ali, o fomento, né, da modalidade do esporte ali para pessoas com deficiência. Então eu entendi por aplicar uma pena não tão rigorosa a ponto de inviabilizar a participação dos atletas nos campeonatos, mas também uma pena que tenha o seu caráter pedagógico, né? E principalmente para evitar que esse tipo de conduta seja reproduzida por outras equipes e principalmente pelos próprios atletas que praticaram e pela equipe também. Então, em relação ao atleta, o primeiro atleta denunciado foi o Pedro Henrique, né, que ele foi denunciado ali. As condutas que ele praticou foram supostamente ter marcado um gol contra de forma intencional, né, e outras infrações ali que enfim, uma forma desidiosa, ali, uma forma negligente de atuar, que prejudicou sua equipe, e também pelos insultos que foram proferidos contra a equipe de arbitragem, né, que essa é uma conduta, enfim, autônoma, mas igualmente grave também. Então, em relação a essas infrações, e ali também compartilhando o mesmo entendimento da Procuradoria de que, havendo uma mesma conduta, que ela pode se enquadrar em mais de um tipo, mais de um tipo de infração do Código, a pena de maior gravidade ela termina absolvendo a pena de menor gravidade. Então, no caso desse atleta, como ele foi denunciado pelo artigo 243, que aplica a pena de suspensão em dias, e também pelo artigo 243A, que a suspensão é em partidas, e aí entendendo o contexto da modalidade, já que o calendário ele não é completamente preenchido. Então a gente tem uma peculiaridade que nesse tipo de modalidade as competições elas são mais esparsas e são realizadas dentro de um curto período de tempo. Então, tendo em vista essa peculiaridade, eu entendo que a pena em partidas, a suspensão convertida em partidas, ela é mais grave do que a suspensão em dias corridos. Então, dessa forma, aplicando o artigo 184 do Código, eu entendo que a pena do 243A, ela absolve a pena do 243, apesar de a conduta. Então, tendo em vista que a conduta ela se enquadrou nesses dois tipos penais e que a pena aplicada pelo artigo 243A ela é mais rígida, então entendo que ela tem que ser aplicada absolvendo a pena do 243. Então, nesse sentido, eu volto pela suspensão do atleta em 8 jogos, e reduzindo pela metade, em virtude do artigo 182, que aplica essa redução para se a infração for cometida por atleta não profissional, essa pena é reduzida pela metade, eu fixo essa pena em 4 jogos de suspensão. Em relação à multa, aplico a pena de R$200 de multa, também reduzida pela metade, então ela fica em R$100. Então, em relação ao artigo 243A, a pena de 4 jogos de suspensão, mais multa de R$100, já com a redução do artigo 182. Em relação ao 243F, parágrafo 1º, que o atleta ele proferiu ofensas, né? Isso está relatado na súmula contra a equipe de arbitragem. Eu aplico a pena de 4 jogos, reduzida pela metade, em razão do artigo 182, então ela fica em 2 jogos, mais multa de R$200, também reduzida pela metade, ela fica em R$100. Então, aplicando que as penas são aplicadas de forma cumulativa, né? A pena definitiva dele fica em 6 jogos de suspensão e R$200 de multa. Em relação ao atleta Renan Bezerra da Silva... saber aqui, 6 jogos, é isso? Desculpa, 6 jogos de suspensão, certo? 4 jogos pelo artigo 243A e 2 jogos pelo 243F, parágrafo 1º, já com o redutor do artigo 182. Boa tarde a todos. Pelo fato da gente não ter apresentado advogado de defesa, nós não vamos ter direito à fala, é isso? Uma dúvida. Hudson. Porque acho que a gente tem algumas coisas que a gente tem que falar. Tipo, a gente não está sendo julgado, é sobre a gente. Entendeu? Eu acho que, infelizmente, nosso advogado não pôde comparecer, mas a gente tinha que ter direito à fala. Nesse vídeo mesmo aí, mostra as cenas seguidas. Isso aí não aconteceu de forma seguida. Se você procurar o vídeo no YouTube, essas coisas que acontecem é num intervalo longo de tempo. Acho que... Já começamos o julgamento e eu perguntei se tinham representação e a gente não pode voltar atrás porque já começou o julgamento.
Então, devemos prosseguir. Tudo bem. Doutor André Monção, o 243F foi 4 jogos, já com redutor, e no 243A... 243A, isso. Isso. E no 243F? 243F é 2 jogos com o redutor, né? Foram 4 jogos, reduzido para 2 por causa do redutor. Tá, ok. O 2 já é a pena final. Então, como elas são aplicadas Tem multa no 243F? Isso, R$200 reduzido pela metade, fixando a pena definitiva em R$100. Tem. E qual é a multa do 243A? R$200 também reduzido pela metade, ficando em R$100. R$100, tá, entendi. E como elas são aplicadas de forma cumulativa, né, em razão do 184, a pena definitiva em 6 jogos total e R$200 de multa. Tá, entendi. E seu Pedro Henrique? Isso é o Pedro Henrique. Em relação ao acusado Renan Bezerra da Silva, ele foi denunciado pelos artigos 243 e 243A. Então eu aplico a mesma pena que foi aplicada para o Thiago. Não, desculpa. Para o Pedro Henrique. Então eu aplico R$8 jogos pelo 243A, absolve a pena do 243A, absolve a pena do 243. Então eu aplico ela em 8 jogos, reduzida pela metade, em virtude do artigo 182. Então ela fica definitiva em 4 jogos. E multa de R$200, reduzida pela metade também, que fica em R$100. Então a pena definitiva são 4 jogos de suspensão, mais R$100 de multa. Perfeito. Em relação ao atleta Charlie Antônio do Nascimento Silva, que a denúncia narrou que ele executou arremessos sem aparente intenção de marcar gols, enfim, arremessos que foram para a linha lateral, enfim, arremessos realizados de forma totalmente negligente, né, e supostamente de forma intencional. Então eu também aplico, também não há registro de reincidência, então considerando que ele é primário, eu aplico apenas a pena do 243A, já que ela absolve a pena do 243, pena de 8 jogos, reduzida pela metade, em razão do artigo 182, fixando ela em 4 jogos, e multa de R$200, reduzida pela metade, fixando ela definitiva em R$100. 4 jogos mais 100. 4 jogos mais 100. Em relação ao técnico Thiago Henrique, que é o técnico da equipe, também a denúncia foi feita contra ele também, apontando que ele teve a oportunidade, ele teve tempo técnico, inclusive, e que mesmo após esse tempo que foi solicitado, os atletas continuaram praticando essas condutas que foram consideradas infracionais, e o técnico não teve uma atitude, aparentemente não teve uma atitude mais enérgica ali, enfim, ou substituir aqueles jogadores que estavam cometendo essas condutas ali de forma reiterada. Então, ele foi também denunciado pelo 243 e 243A. Também não há registro de reincidência, então considerando que ele é primário e que o artigo 243A ele absolve a pena 243, eu aplico a pena de 8 jogos, reduzida pela metade, em virtude do artigo 182, então ela fica em 4 jogos, e mais multa de R$200, reduzida pela metade também, fixando ela em R$100. Então, 4 jogos mais R$100 de multa. Perfeito. O doutor já analisou a passe também, não, né? A passe é o último. A passe é o último, né? Pedro Henrique, Renan, Charlie e Thiago, ok. Certo. O APAS, a entidade, foi denunciada pelo artigo 258, que ele diz que assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não notificada pelas demais regras desse código. Então, na ausência de um artigo específico, a gente aplica esse código ali, numa interpretação mais extensiva. E no inciso 1, parágrafo primeiro, inciso 1, ele fala que dentre as condutas que podem ser apontadas, né, como condutas contrárias à disciplina ou à ética esportiva, o inciso 1 ele aponta a conduta de desistir de disputar a partida. E, para mim, eu posso qualificar essa conduta da equipe nesse inciso, né, por analogia ali, a gente consegue enquadrar com a interpretação, que a equipe ali me pareceu que com esse tipo de conduta de não querer marcar o gol,
enfim, e praticar infrações ali de forma deliberada, ela desistiu, né, da competitividade, desistiu de ganhar a partida. Então, eu entendo que a equipe também, de alguma forma, teve participação, porque a gente não está falando de uma conduta isolada de um único atleta, né? Foram 3 atletas da equipe, mais o técnico ali com a participação ali também, né? Poderia ter tomado algum tipo de atitude ali e não tomou. Então, a equipe APASSE, eu entendo pela procedência da denúncia em relação ao artigo 258, e a pena, ela fala de 15 a 180 dias de suspensão, né? Porque quando é aplicada para entidade esportiva, ela é aplicada em dias. Então, eu entendo pela pena de 60 dias, uma pena intermediária, e aí com o redutor do artigo 182, eu fixo a pena em 30 dias de suspensão para a entidade de competições esportivas, da modalidade. Perfeito, doutor. Muito obrigado. O senhor ia concluir? Não, só isso. Foi a última aqui. Ok. Então, resumo para facilitar, desde começando pela passe, eu já vou falar a pena final, tá? A fundamentação já foi bem exposta pelo relator. A passe, 60 dias, na verdade foi para 30 dias, já com redutor. Uhum. O Pedro, o Renan, o Charlie e o Thiago, já com as reduções, 4 jogos mais R$100. Certo, doutor? Não, o Pedro Henrique, porque ele foi pelo 243A e pelo 243F. Não, só o Renan, o Charlie e o Thiago. Isso. Renan, Charlie e Thiago, 4 jogos mais 100. E o Pedro Henrique, ele ficou no 243A, 4 jogos mais 100, e no 243F, 2 jogos mais 100. Isso, perfeito. Presidente, só para tirar uma dúvida, foi aplicado o redutor também ao técnico? Ao técnico também. Só por uma questão de ordem, o artigo 182 fala só de atletas e equipes. Aos técnicos, esse artigo não se aplica. Né? Deixa eu conferir aqui. Isso aí, doutor, como é uma questão de mérito, isso aí eu vou guardar para eventual recurso, caso querendo, tá? Mas aí eu vou deixar, como o julgamento não se finalizou, eu vou deixar a critério do relator, se vai alterar ou não. Deixa eu só conferir aqui, só um minutinho. 182. Tá na profissional entidade, certo. Só fazendo uma retificação. Em relação ao Thiago Henrique é o técnico. Então eu vou retificar a dosimetria em relação somente ao técnico Thiago, né? E aplico a pena mínima, então, suspensão de 6 partidas e multa de R$100, que é a pena mínima também, em virtude do 243A. Seis partidas mais... R$100. Doutor? Mais R$100. Perfeitamente. Então, só resumindo, nós temos, eu anotei aqui, a condenação da passe no 258, já com a redução 30 dias. O Renan e o Charlie têm a mesma penalização, 4 jogos mais R$100 já com a redução e fundamentação já exposta pelo relator. O Pedro Henrique em 2 artigos, 243A, 4 jogos mais 100, 243F, 2 jogos mais 100, e o Thiago, 6 partidas mais 100. É isso? Isso, exatamente. Obrigado, doutor André. Eu passo agora a palavra ao voto do doutor Vinícius Fragoso. Por gentileza, doutor, com a palavra. Eu acompanho quase... Quem tá falando? Tá aberto. Oi? Posso continuar? Seu Helder, só pode desligar seu microfone, por gentileza? Isso, pronto. Doutor Vinícius, por favor. Boa tarde a todos. Eu acompanho quase que em tópico o brilhante voto do nobre relator, discordando único e exclusivamente na aplicação 243F, onde eu desqualifico o 258 e aplico uma pena de advertência.
demais modos, sigo toda a dosimetria da pena trazida pelo nobre relator, doutor André. É como voto, presidente. Obrigado. No caso do 243F, por ser uma pena mais branda, ele ficaria com advertência havendo, por enquanto tem empate, né? Só teve essa advertência aí. Doutores, doutor André, por gentileza, eu não consegui localizar na súmula o registro do árbitro com relação ao 243F. O senhor pode me indicar a página? Ou alguma coisa que o senhor tenha localizado, ou se baseou somente pela denúncia? O relatório do árbitro é esse que está constando na página 7. Perfeito? Eu posso? Com certeza, por favor. Licença. A súmula, na página 2, no finalzinho, ela é bem específica na parte do on-sport conduct. Então, nessa parte, está falando dessa conduta antidesportiva do Na página artigo 2? 243F. Na página 2, logo no final, Mas tu está tem falando na dois denúncia? quadradinhos do on-sport. Eu não estou te ouvindo. No caso, é na página 8, né? Isso. Página 2 da súmula, né? Que é a página. Página 2 da súmula, desculpa. Isso. Página 8. Página 8. Daisy, deixa eu abusar da sua boa vontade. Tu poderia espelhar isso para a gente ver? Página 8, eu estou vendo aqui, eu não estou localizando. Eu estou vendo Go Ball Score Sheet. Regulation Time. Isso, peraí. Deixa eu só abrir aqui o jornal. Nesse pedacinho aqui, ó, doutor, no Sport Conduct, aí ele fala aqui qual é o número do atleta, que no caso, atleta 2, o Pedro, e o tempo que aconteceu no jogo do segundo tempo. Aqui mostra essa infração da conduta antidesportiva. Mas ele não narra, né? Não. Perfeito. Ele não especifica, né? Qual foi o. Não especifica. Obrigado, Deise. Obrigado. Eu tava na leitura do relatório, logo na nossa parte inicial, eu estava vendo, eu fiquei com essa dúvida também, que geralmente nós temos aí a descrição detalhada dos fatos em súmulas de outras modalidades, mas eu entendi. Doutores, eu vou proferir. Só uma palavra. A gente viu o vídeo sem o áudio, né? Mas com o vídeo que foi postado ali com o áudio, o comentarista ele narra essa conduta ali. No momento que o jogador é advertido, o narrador ele fala que foi advertido porque ofendeu a arbitragem. Então tem essa. Eu poderia falar sobre o lance, doutor? Então, como eu te falei, mas isso também é interpretativo, nobre relator, né? Isso pode ser o que ele viu, né? O que vem para nós como súmula e prova. Só uma observação, não querendo que ninguém mude de voto, só uma observação. Sim, claro. Eu vou proferir meu voto, doutores. Doutores, eu me atenho a prova principal, não vou falar como principal, né, mas a prova que conduz aí a denúncia da Procuradoria não só a súmula, como também o vídeo, mas, sinceramente, eu já participei de N julgamentos, muitos ainda, que tem como denunciados a ocorrência do 243F, tá? E, sinceramente, me incomoda muito, me preocupa, melhor dizendo, a ausência de qualquer escrito, de qualquer detalhamento sobre o fato, né?
Então, veja, eu tenho a seguinte visão. À medida que o árbitro se sente ofendido por qualquer palavra proferido contra a sua pessoa, e isso aí ele tem que sentir ofendido para que a gente chegue no 243F, afinal de contas, o 243F é ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. Eu não consegui vislumbrar isso em súmula, não consegui. Geralmente são escritos palavras de baixo calão, a gente não precisa repetir, mas isso parte do árbitro, né? Eu não vou nem entrar nessa celeuma se a procuradoria é parte legítima ou não, porque isso é uma grande dicotomia. Às vezes eu já vi grandes doutrinadores da direito esportivo defender que deveria partir uma notícia do árbitro para que sim provocasse a procuradoria para sim apresentar uma denúncia do 243F, mas ultrapassado isso eu não vi nada em detalhes que pudesse configurar o 243F. Então, diante disso, quem foi denunciado no 243F, e eu não posso me ater simplesmente por narração esportiva, eu preciso ouvir, e eu sinto muita falta da ausência do árbitro para que ele pudesse esclarecer mais o ocorrido, e eu fico aqui diante de uma dúvida. E sendo dúvida, eu não posso simplesmente condenar por entender que a jogada é estranha, infelizmente. E a ausência do árbitro me incomodou muito, porque poderia ser algo que pudesse esclarecer os fatos. Então, 243F, de pronto eu absolvo, e dos outros tópicos também, fazendo uma relação, uma média entre o que foi visto, como eu falei, o estranho, eu não posso condenar simplesmente por ser estranho. Ainda que seja atípico. Tivemos um caso muito emblemático ano passado, não, mentira, há 2 anos atrás, sobre denúncias relacionadas a supostas movimentações de posições, enfim, jogadas estranhas que eu participei, não como auditor, até porque eu não era auditor, muito menos advogado, mas eu participei, eu vi os julgamentos, tanto no TJD Amazonas, quanto em sede de STJD do futebol, e a denúncia foi simplesmente por um relatório feito por uma empresa terceirizada da Confederação Brasileira, que mandou verificar algumas atitudes estranhas. Eu sei que houve uma condenação em primeiro grau, mas no STJD foi absolvido. Então, a ausência do árbitro e essas jogadas ainda que estranhas, mas não relatadas em súmula, que o atleta Pedro Henrique, Renan Charles, procedeu de forma temerária, ou que a atitude não condiz com a ética desportiva, ferindo o fair play, eu sinto, pode até ter ocorrido, eu quero deixar bem claro, mas eu vejo muitas interrogações nessa súmula, que para mim eu já faço uma crítica formal que deixa detalhes que poderiam muito bem estar esclarecidos a todos, e para mim eu senti falta. Então, portanto, o meu voto, com toda vênia do Dr. André e do Dr. Fragoso, eu vou acompanhar não, eu vou aplicar uma absolvição em todos os denunciados, inclusive na entidade prática, em razão desses argumentos aí que eu proferi. Pergunto dos doutores se vão manter o voto. Vão manter o voto. Então, no silêncio, por maioria, Deise, por gentileza, por maioria, condenação da entidade de prática desportiva a passe em 30 dias.
Doutor André, por gentileza, depois o senhor faz a edição do acórdão com a fundamentação que o senhor colocou. Aqui é só para fins de extrato final do julgamento, tá? Doutor Vinícius, eu vou, em relação ao 243F, eu vou acompanhar o doutor Fragoso e vou botar pela advertência também. Advertência? Tá, Isso. então eu vou mudar aqui. E tem a imagem do vídeo, realmente o narrador ele fala, mas na súmula o ato não especifica que tipo de ofensa, né, teria escutado. Ele só colocou ali que a observação, né, que foi uma conduta antidesportiva, coincide ali com o tempo do vídeo, e o narrador fala, né, que teria sido advertido por, enfim, ter ofendido a arbitragem, mas como ele não especificou que tipo de ofensa foi proferida, eu acompanho o doutor Fragoso e modifico meu voto pela advertência. Perfeito. Especificamente a esse artigo. O resto eu mantenho. É o 243F do Pedro Henrique, né? Isso. E o resto eu mantenho. Muito bem, então, a paz. Extrato do julgamento, nós temos o seguinte: a paz condenação do artigo 258, já na pena final em 30 dias. Pedro Henrique, condenado no 243A em 4 jogos, mais R$100, já aplicada a redução do 182. O 243F, aplicado em advertência. Esse julgamento foi unânime com relação ao Pedro Henrique, né, que foi mudado, né, a advertência agora. Renan, 243A, condenado no 243A, 4 jogos mais R$100. O atleta Charlie Anthony, é isso? Charlie Anthony, no 243, 243, né, doutor? 243A também. 243A, perdão, 243A, também na pena de 4 jogos mais R$100, já aplicado o redutor do 182, e o técnico, o senhor Thiago Henrique Firmino, em 6 partidas, mais R$100. Acompanharam o voto do relator, o doutor Vinícius Fragoso, com apenas a minha divergência. Tá? Tudo certo, Deise? Anotado? Então, Sim. doutor André, só por gentileza, a edição do acórdão. Aqui eu encerro o julgamento e deixo franqueado a palavra para as nossas considerações finais. Alguém quer se manifestar? Alguma coisa? Só uma dúvida, doutor. O julgamento Pois não? e advertência, como é que funciona? Sobre a atitude antidesportiva, foi mudado para advertência, eu não entendi. O 243F, eu vou ler aqui para você. É ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. Em um primeiro momento, o relator havia entendido pela condenação em 2 jogos mais R$100, já aplicado a redução. Doutor André, me corrija se eu estiver errado. 2 jogos mais R$100. Após o voto do doutor Vinícius Fragoso, este entendeu por advertência. O doutor André, ele pode modificar o seu voto, assim o fez, colocando o 243F em advertência. Então, a penalidade do Pedro Henrique no 243F foi advertência. No 243A, foi de 8 jogos, reduzido para 4, em razão do artigo 182, depois a aplicação de multa de 200, reduzido para 100. Falei certinho, doutor André Augusto? Certíssimo. Então, pronto. Então, é isso. Obrigado. Eu vou encerrar. Então, alguém quer se manifestar apenas para que a gente finalize a sessão? Eu gostaria de saber se podem recorrer a esse... Com certeza, com certeza. O recurso de 3 dias tem que ter a presença de um advogado. O recurso só vai contar depois da publicação do acórdão da lavra do doutor André Augusto, relator deste processo. Eu tenho mais uma dúvida. Pois não? Esses jogos, eles têm que ser oficiais pela confederação ou outras partidas que não sejam oficial pela CBDV? Eu posso jogar ou eu estou punido a não jogar e contabiliza como penalidade? Como a punição, na verdade.
O jogo em questão, ele foi pelo campeonato, não foi? Série A, Campeonato Brasileiro 2024, Série A, né? Então, esses jogos são aqueles coordenados, organizados pela CBDV. Ok, obrigado. Doutor, Pois não? Helder, deixa eu só te perguntar. A pena da paz foi de 30 dias, né? Foi. Então, porque assim, na verdade, eles vão disputar um regional daqui a 30 dias. O início do regional é 6. Eles jogam dia 7. Então, dia 7 eles estão liberados para jogar. Se não for os 30 dias chegam até lá? Hoje é 6, né? Hoje Começa, é 7. A suspensão começa amanhã. Então eles não vão poder jogar. Eu sugiro, então, Como eu... interpor recurso logo depois da publicação do acordo. Acho melhor aguardar o acórdão do doutor André e o interessado apresentar qualquer tipo de recurso. Tá bom? Perfeito. Ok, então, declaro encerrada a sessão. Deise, mais uma vez, muito obrigado. Você é o pilar dessa comissão disciplinar, você que movimenta, você que organiza, você que chama, convoca todos os interessados, todos os jurisdicionados para que possam atender a finalidade lá prevista na Constituição, que é a previsão da nossa justiça desportiva. Agradeço, na verdade, a presença dos auditores integrantes dessa Comissão Disciplinar Nacional. Doutor Vinícius, um abraço. Obrigado por estar presente sempre na condição de parqueio desportivo, aos interessados também. Então, tenham todos uma boa sexta-feira, já o famoso sextou, né? E vamos aguardar, depois da publicação do acordo, Deise, aí você manda um e-mail para todos os